Olá, sou Caio Cesaro e esse é mais um E por Falar em Economia Criativa e Inovação. Agora nós vamos conversar com o ator, escritor, dramaturgo André Luiz Lima. Mas antes, quero agradecer ao ZGM Studios, que é parceiro da Edu Criativa na realização desse podcast. Aproveito também para pedir o seu like, pedir aí o seu apoio para a gente ao fazer a sua inscrição no nosso canal, para que E por Falar em Economia Criativa e Inovação chegue a mais pessoas, né? Bem, vamos voltar aqui, começar o nosso papo, né, André? Já te conheço há bastante tempo, mas acho que essa também é uma oportunidade para falar um pouco aí da sua trajetória. Quem é o André? Oi, Caio, tudo bem? Prazer estar aqui, prazer mesmo. Prazer é nosso, André. E é muito legal, né, a partir desse convite que você me fez para vir aqui, na verdade para vir contar histórias, né, e nesse momento aqui que eu fico pensando nas histórias, né, nessas histórias, nessa trajetória que eu tenho, na verdade, assim, para contar uma historinha rápida, eu sou londrinense, pé vermelho, e que eu sempre conto que quando eu nasci em Londrina, então eu tinha a gente tem várias etnias na cidade, né? Então assim, na frente de casa eu tinha os suíços, daí tinha os alemães, quer dizer, os italianos, os espanhóis, enfim, os japoneses. Isso me ajudou muito, me ajudou no que viria pela frente. Então Londrina me ajudou a ser quem eu realmente sou. Então assim, eu gosto de voltar para casa, eu gosto de voltar para Londrina, para o norte do Paraná. Enfim, tive uma trajetória muito legal, comecei a fazer teatro na Secretaria de Cultura de Londrina, e que foi muito bacana. O professor era um espanhol, e depois acabei indo pro Proteu, né? Acabei também fui pro Delta, Proteu, que eram dois grupos da cidade que eram muito interessantes, assim. Eram duas coisas de dois grupos que tinham, eles eram muito diferentes e tinha uma competição saudável, porque um vinha fazer uma coisa, outro vinha fazer outras coisas, e isso foi muito importante para mim também, até chegar no Festival Internacional de Teatro, da época que era feito pela Anitta Jacon. E aí, André, essa é uma colocação que me provoca, porque o filo também na minha vida, embora eu não tenha seguido uma carreira dentro da área do teatro, foi muito importante para mim. Como é que é o filo, né, nessa sua trajetória, né? Ele também te impactou para que você fosse para o teatro? Ou isso o filo é um encontro que vem depois? Como é que surgiu isso? O filo foi encontro, não foi por isso que eu fui ao teatro, mas o filo me ajudou a ter os olhares que eu tenho hoje, na realidade, né? Porque assim, nós tínhamos na cidade, então o mundo estava em Londrina. E como Londrina não é uma cidade, é uma cidade média, né? Você consegue ter vários grupos de várias cidades do mundo num núcleo muito pequeno, então a gente consegue estar junto com as pessoas. E para que é festival? Festival é onde as pessoas se conhecem, onde você vai buscar as informações, né, das pessoas estarem juntas. É um lugar de encontro. É um lugar de encontro. É importante também, para quem não conhece, a gente dizer que o Filo é o Festival Internacional de Teatro de Londrina, que para mim é uma das experiências mais relevantes do mundo no campo da arte, né? Ele vem tendo alguns processos recentemente de renovação, de reestruturação, mas para quem pôde viver essa experiência do Filo, ela é transformadora, né? Transformou, posso dizer, como várias vidas, mas transformou a minha. Uma porque eu era, e ainda sou, muito curioso, mas nós tínhamos em casa, o mundo em casa para você. Então nós tínhamos lá desde o Kazuono, né, do Japão. Sim. Você tem o Kathakali da Índia, você tem o pessoal aqui da América Latina maravilhosa, né? E o Yaskani, que é um dos grupos mais conhecidos da América Latina, como você tem depois o Malaierba no Equador, como você tem a Dinamarca. Imagina, gente, eu tô falando tudo isso. Sim, enfim, e tá passando um filme na minha cabeça, né? Até porque isso tudo também vai trazendo memórias, né? Exatamente, não só para mim, para as pessoas que tiveram a oportunidade dessa troca. Sim. Vou repetir, imagina, se você traz aí o Peru, você traz o Equador, você traz a Índia, você traz o Japão. Menino, olha quanta informação. E diversidade, né, André? Porque não era uma coisa assim, vamos trazer só os europeus ou só a turma daqui sul-americanos, né? Era mesmo essa
Eu vou ter, o termo é mistura, não tenho outra expressão para isso. E essa diversidade, o que ela me trouxe também para influenciar na minha criatividade, porque a criatividade para alguns é nato, mas para outros ela parte de você buscar referências, né? A criatividade ela surge de você ver os diferentes, né? Sim. E me conta um pouco aí como é que foi essa experiência sua fora do Brasil, né? Quando surge essa condição, essa situação de você fazer um trabalho fora, estudar fora? Quando eu fui ao Brasil, a primeira vez que eu saí do Brasil, até foi, na época eu trabalhava com a Anitta Jacon, estava fazendo um espetáculo com o Coproteu, e a Anitta já tinha morado na Inglaterra e eu queria ter uma experiência fora, super jovem, 19 anos, e eu fui morar na Inglaterra, fui morar em Londres, que era bem interessante, que eu falo assim, London, the little London, né? Pequena Londres, eu saio de Londrina e vou para Londres, e a primeira situação de quando eu chego em Londres, que eu realmente não estava em casa que eu digo assim, eu estou em outra casa, então o meu corpo vai se comportar de outra forma. Isso já vinha até com as minhas técnicas de aprendizado e de que forma nesse lugar, que olhar vai ser esse e que corpo é esse. E aí eu consegui, estudei em alguns lugares, consegui estudar em Oxford, consegui estudar isso porque eu lavava prato, tá? Eu conto as coisas bonitas, mas eu conto de como que eu cheguei ali também. Que é importante, né? Total. Tudo nessa vida de quem trabalha com a arte, o processo ele é muito relevante. Né? O processo, na verdade, o processo é o melhor do que, né? Porque assim, eu acho que... Então, assim, eu lavava prato no restaurante italiano, que eu comecei no restaurante italiano, então eu entrava às 7 horas da manhã, saía ao meio-dia. Eu ia na escola de inglês à tarde, e à noite eu voltava para um outro restaurante. Depois, um dia de semana, eu ia para Oxford. Depois eu fazia curso. E aí ia, né? Então, assim, mas a experiência em si, de eu estar lavando o prato nesse restaurante italiano com essas pessoas, depois trabalhar no restaurante inglês, foi o que me fez também, né? Que me fez esse olhar e fazer as coisas 100%, né? Pois é. André, é assim, você tem uma experiência enorme no teatro, na televisão. Conta pra gente um pouco isso também. Depois da Inglaterra, ainda fui parar na Espanha, que foi legal, tive um olhar fantástico na Espanha, que me ajudou muito. Volto pro Brasil, no Brasil eu acabei fazendo dança. É bom relembrar as histórias agora, que assim, nossa, quanta coisa, né? Acabei fazendo dança e fui pro Rio de Janeiro fazer um espetáculo. E no Rio de Janeiro eu acabei fui parar na televisão, fui parar na Rede Globo. A Rede Globo sempre foi muito posso dizer que ela sempre foi muito gentil comigo, porque na verdade eu nunca bati muito na porta da Rede Globo. As pessoas às vezes me cobram, né? Por que você não tá na televisão? Eu falei assim, é um trabalho a mais pro ator, né? A gente não tem só a televisão, a gente tem muita coisa para fazer. E então a Rede Globo foi bem importante, fiz vários trabalhos, e trabalhar como ator de televisão, ele também é uma outra técnica, é uma outra forma, então foi importante passar, né? Porque você tem a forma de interpretar é diferente, né? Você tem tons diferentes de interpretação. O tempo é diferente. O tempo é né? diferente. No teatro a gente tem um ponto a mais, na televisão você tem um ponto a menos. Então essa observação e essa relação para mim foi bem importante. E no caso a diferença também é que seja para televisão, para o cinema, e há uma diferença também entre televisão e cinema, mas nesses dois casos você tem também um elemento mediador que é a câmera, né? Exatamente. Tem todo o trabalho de edição, enfim, é uma outra lógica de estruturação do conteúdo que você vai passar, do texto na cabeça, né? Exatamente, porque se a primeira vez quando me chamaram para Globo, até para eu fazer o... Né, eu não era o teste, né? Quando você vai para a empresa para poder fazer o seu cadastro, vamos dizer aí. Certo. E no meu período você tinha que olhar para uma parede, era assim, André, olha para uma parede em branco e fale o texto. Era isso. Sim. Né? Assim, e obviamente eu sou um ator intenso, né? Então assim, eu sou considerado um ator intenso por personalidade e tudo mais. Mas é bom que depois você já vai trabalhando isso. Sim. Essa intensidade. Então assim, você descobre várias situações que depois você vai modelando também. Né? Eu digo nas suas relações, na sua forma, na forma que você vai falar, na forma que você vai olhar e principalmente realmente relacionadas às relações. E posso dizer que gostei. Que bom, isso é importante.
O André, você também tem um trabalho, tem um projeto que é o Brasil Extraordinário, né? Então eu queria que você, e acredito que o Brasil Extraordinário sai de toda essa junção de experiências, de vivências, né? Então conta um pouco também o que é o Brasil Extraordinário, que eu também me orgulho de fazer parte, né? Um pouquinho parte desse processo. Bom, o Brasil Extraordinário, o primeiro que eu comecei a falar de Londrina, pela nossa história em Londrina, que para mim é muito importante, e por ser brasileiro, e por viajar muito. Então, assim, como eu morei em vários países, aí citando aí, assim, daí eu estudei na Inglaterra, eu representei o Brasil num curso de teatro na Suíça, que foi muito importante para mim. Eu morei na Espanha, eu dirigi espetáculos na França, fui para Polônia, enfim, né? Então, assim, América Latina, então, assim, esse olhar que eu tenho pelo Brasil a partir dessas experiências, para mim é fantástico. Vou te dizer só um caso do Brasil Extraordinário. Na Suíça, eu estava com um dos grandes arquitetos suíços, que num jantar comigo, que era o Galfete fala que ele já estava com 80 anos, mas ele vira para mim e disse: André, se eu tivesse 50 anos hoje, eu moraria no Brasil. Então, assim, é esse olhar do Brasil, esse país que para mim é extraordinário, um país de um tamanho, né, com todas as suas culturas, com todas as suas riquezas, e se a gente imaginar que lá no Amapá, que é lá em cima, nós estamos aqui no Paraná, aqui embaixo, a gente está lá no Amapá, no meio do rio Amazonas, ou que seja, que as pessoas, os índiozinhos que estão aquáticos também falam português, sabe? Assim, então, assim, e aí quando eu estava em Paris, eu fui fazer um trabalho em Paris e conheci uma jornalista francesa, e ela era tão apaixonada pelo Brasil que ela escreveu 12 livros sobre o Brasil. E então eu falei assim, então assim, agora está na hora desse olhar, desse Brasil extraordinário. E quem é essa jornalista? Chantal Monacourt é uma jornalista francesa, que na realidade a história é muito boa. Ela, na realidade, ela é arqueóloga, na realidade ela é egiptóloga. Então ela passou o tempo todo, pelo menos a maior parte da vida, no Egito. E a partir de quando ela veio ao Brasil, e ela não gostava, ela achava que no Brasil... O que tem no Brasil? Eu falei assim, no Brasil tem o quê? Tem pirâmide? Não, não tem pirâmide. Tem museus, aqueles museus maravilhosos? Não tem. Não tem nada, eu não gosto daqui. E aí, por acaso do destino, ela volta e aí ela descobre realmente o que é o Brasil, principalmente relacionado às relações, né? A esse lugar que a gente às vezes não tem olhar, né, pelos artistas. Se a gente for Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, se a gente for lá tipo os Lençóis Maranhenses, né, se a gente tiver esse olhar além para a gente poder ver, ela se apaixonou de uma forma tão grande pelo Brasil que ela deixou absolutamente tudo. Então ela deixa o passado, que é o passado, que é a arqueologia, que é essa egiptologia e para poder viver o agora, né? Então, pois assim, eu queria comentar isso porque quando a gente existe um discurso, né, que o próprio brasileiro muitas vezes assume, do Brasil ser o país do futuro, né? E eu vejo que eu consigo e enxergo um grande valor nessa proposta do Brasil Extraordinário, é que ele sugere justamente que se olhe para o Brasil como um país do agora, né, André? Com tudo isso que você falou, e ele coloca o brasileiro, ou seja, a pessoa como protagonista do processo, né? As paisagens são lindas, os elementos, né, materiais, tudo isso, mas a pessoa, o ser humano, o brasileiro, seja como você falou do Amapá, o índio, o branco do sul, né, enfim, tudo isso é muito mágico, na minha opinião. O Brasil realmente é o país do agora, realmente não é o país do futuro. O Brasil é o país do agora, tanto que essa descoberta do agora. E esse agora que a gente... desse olhar, né, no olhar de quem somos, de tudo que fazemos e principalmente de onde estamos no planeta, inclusive. E esse agora para mim, quer dizer que que está em moda falando agora, né? Sim. Que é inclusive que eu vou falar no meu curso. Sim. Pois é, você me deu aí o gancho, a deixa, né? O André Luiz Lima vai estar com a gente, com o Edu Criativa. Nós temos agora uma parceria importante com o Espaço Vila Rica
E as aulas, o curso do André, a arte de se comunicar, e ele já vai falar um pouquinho sobre isso, né? Acontece nos dias 17 e 24 de abril, e depois também a última aula será no dia 3 de maio. Então, o André, fala um pouquinho, né? As inscrições elas já estão abertas e podem ser feitas lá no site da Educriativa, educriativa.com.br, para a gente da Educriativa abrir, né, essa parceria de cursos presenciais com o Espaço Vila Rica, tendo o talento do André, a experiência do André, nos traz muito orgulho. E eu queria, André, que você falasse um pouco de como é que você está estruturando, como é que é estruturado a arte de se comunicar. Bom, a arte de se comunicar Bom, primeiro, eu trago toda a minha bagagem do ator, né, da interpretação, de tudo isso que eu aprendi. Nesse pouco tempo que a gente está aqui falando, né, de tantas coisas, né, que você tem que nessa descoberta. Então, assim, primeiro, sempre eu vou começar a trabalhar nos cursos da arte de se comunicar. Primeira coisa, a gente vai ouvir, né, principalmente na época de hoje, mas eu tenho que ouvir. Se eu vou interpretar o Caio Cesaro, né, eu tenho que entender um pouco melhor do Caio Cesaro, eu tenho que entrar um pouco na vida dele, e a partir disso o André não é o Caio, né? Então, assim, aí eu acho que daí não tem, inclusive, julgamentos, a gente vai entrar em outras situações nesse estudo. Sim. Mas aprender a ouvir é extremamente importante. Então, esse é o primeiro momento, a gente vai se ouvir, saber ver e saber ouvir. E depois que a gente descobre esse saber ver, saber ouvir, que corpo é esse, aí eu vou passar para o corpo, né? Então, assim, é uma dinâmica até então muito divertida, né? Então, assim, eu levo isso com muita... É muito sério, mas que eu levo com tons de diversão, para que a gente também dá risada e tudo mais. Extremamente criativo, e no final eu também tenho uma exposição a partir do que fizemos. É um curso que serve para você dar palestras, tá? Para que você, se você precisar dar uma palestra ou num teatro pequeno ou no teatro grande, se você precisar fazer um podcast ou se você precisar olhar para uma câmera, né, a partir do momento que você vai olhar para você e também descobrir a sua forma de ser. Eu vi no programa do curso que são diversas técnicas que serão abordadas, né, ao longo desses 3 encontros. Então isso também acaba, né, vai ajudar as pessoas a desenvolver diversas habilidades ou melhorar as habilidades que eles já têm, porque hoje em dia a questão da comunicação ela é imprescindível, né, André? A gente está vivendo aí nesse mundo onde as redes sociais predominam, né? Claro. Então eu entendo assim que a arte de se comunicar é uma oportunidade para quem está aqui em Londrina e região, né, visto que é um curso presencial. Então, mais uma vez, eu convido, né, aos interessados a se inscreverem no curso por meio da plataforma da Educriativa, e agradeço desde já ao André a confiança de fazer parte desse projeto nosso, né, André? E, André, assim, eu sei que você está com viagem marcada, né? Como é que é isso? Vai dar tempo de chegar para as aulas do curso? Você fica fora do país? Como é que é isso? Eu vou fazer uma viagem bem interessante agora, eu vou para o Equador. E depois eu ainda volto para Colômbia, volto Equador para o Brasil via Bogotá, e chego aqui no dia 17 cheio de histórias para contar. Que bom, né? Então, ou seja, os alunos do curso também vão poder aproveitar dessa experiência, dessa viagem que você vai fazer agora, né? Total, porque assim, eu só queria comentar uma coisa, assim, que... no curso, voltando só rapidinho, do autoconhecimento. Claro. O autoconhecimento ele é o mais importante para mim, né? Porque assim, a partir do momento que eu me conheço, eu te conheço. A partir do momento que eu me respeito, eu também respeito o outro. E somos diferentes. Sim. No meio das nossas igualdades. Para mim, por isso que ainda é a história do saber ver, do saber ouvir, e principalmente que a gente se respeite. Sim. Tá? E é essa questão, né, André, de entender o meio onde você está. Exatamente. Né? Eu costumo dizer uma coisa, também tive experiências fora de Londrina, e eu sempre, para eu tomar, quando eu me encontrava naqueles momentos mais difíceis, mais complexos de tomada de decisão, eu sempre procurava lembrar de onde eu vim, né? Porque a gente se entender, se reconhecer, isso traz naturalmente, instintivamente ali um rol de informações para você tomar a decisão. Exatamente. Então, e isso te dá mais segurança, porque ser líder, né, tomar decisões não é uma posição fácil, simples como às vezes parece, né? Mas então
usar essa referência, entender de onde você vem, qual é o meio que você está, né? De onde você parte para onde você está. Isso sempre me ajudou a tomada de decisões. E eu acho que é por isso que eu viajo tanto e as pessoas me convidam tanto. Eu acho que é pelo saber ouvir. Comentando ontem com uma aluna minha, eu até mentorando, eu falei assim, olha, você vai precisar ouvir por quê? Porque, inclusive, se você, desculpa a expressão que eu vou usar, se você calar a boca, sabe quando você fala, você não para e você não ouve. Se você falar menos, escutar mais, inclusive, assim, você perde muito o que aquela comunicação está te falando. Você não vai absorver o que está acontecendo ao seu redor. E com isso, o que acontece? A sua intuição aflora. Então, assim, as informações que você vai ter do lado, as informações que você vai ter para você, ele vai transformar a sua vida, só o fato de você saber ouvir. Ou seja, né, aqui a gente já está ganhando uma aula do André, né, André? Isso eu te agradeço, né, André? Eu queria que você também falasse um pouco, nós estamos aqui através desse trabalho da Educriativa, buscando destacar, né, esse setor da economia criativa, que muitas vezes as pessoas perguntam o que é economia criativa, né? Então, basicamente, economia criativa são aquelas atividades que a gente transforma em valor econômico e que são produzidas a partir de do intelectual, do pensamento, né, da criatividade. E aí abarca aqui áreas como a biotecnologia, a TI, né, a tecnologia da informação, as artes, o patrimônio, as mídias, o audiovisual, a publicidade, enfim, a economia criativa ela é bastante ampla e ela cria, né, uma oportunidade. E o que eu gosto, sabe, André, dessa questão da economia criativa é porque ela também começa a trazer um olhar da sociedade, dos poderes públicos, sobre o quanto esse trabalho, especialmente do mundo das artes, colabora para o PIB de uma nação, de uma cidade, né? O setor, ele é muito... o quanto ele gera de oportunidades de trabalho, de renda. Então eu queria que você falasse um pouco como é que você enxerga isso, como é que você vê Londrina, você que é um cara que vai fora do Brasil, está no eixo Rio-São Paulo também, como é que você enxerga esse contexto aqui na nossa cidade? Bom, primeiro que somos muito criativos, até por aquilo que eu comentei, por uma série de informações de lugares, de quem somos, né, desses vários lados. E hoje, quando a gente estava conversando no carro sobre, né, aí que você começa a abrir esse leque de tantas coisas que você tem aqui. E, obviamente, com a parte, os criativos e nós artistas, obviamente, que é onde vai aumentar o PIB, obviamente, porque as pessoas ver a arte, principalmente nesse período, né, pós-pandemia, né, dos criativos em todas as áreas, né, que eu comecei aí com a história do teatro, os atores, né, hoje você aí com todas essas oportunidades com a Educriativa, né, os teatros acontecendo, cinema, enfim. Bom, André, eu, enfim, quero mais uma vez te agradecer aí a oportunidade de falar com você. A gente já tem uma amizade, conversa sempre, mas eu também pude ter um monte de informação nova e espero que as pessoas que estão nos acompanhando também tenham gostado. Mais uma vez eu convido vocês aí que curtiram, né, que estão acompanhando a gente nesse papo, peço para vocês aí deixarem o seu like, se inscrever no canal. Quero agradecer também mais uma vez a GGM Studios, que é um parceiro da Educriativa no podcast, e por falar em economia criativa e inovação, dizer também aí que aproveitar, a gente está falando de tudo isso, né? Fazer uma referência especialmente ao Sebrae, existem tantos outros parceiros, mas no nome do Sebrae eu destaco esse ecossistema de inovação que nós temos em Londrina, né? Então é isso, André, eu queria que aí te passar por umas palavras finais e mais uma vez dizer que a gente super agradece a sua presença aqui, a sua participação no nosso podcast. Eu que agradeço e espero todos aí no dia 17 para a gente poder trocar, né, ouvir as histórias e estar junto e... Enfim. É isso, né? A partir dessa troca a gente transforma o mundo, né? Transforma o nosso entorno e isso vai ganhando uma energia que chega ao mundo todo, né? Exatamente. Então, mais uma vez, muito obrigado e até a próxima, gente.